Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Dos diversos trabalhos ou os diversos formatos de missões que são feitas pela igreja brasileira, eu gostaria de chamar a atenção bastante a um trabalho chamado Missão Transcultural. E a missão transcultural é o que diz respeito a um trabalho missionário com uma outra cultura. E nós podemos fazer o trabalho transcultural dentro do próprio Brasil, com tribo indígena, com ciganos ou qualquer uma outra nação que tem uma comunidade dentro do Brasil. E quando nós falamos em sair do Brasil para fazer um trabalho missionário, algumas perguntas começam a ser feitas. Eu particularmente ouço diversas perguntas e uma delas é a seguinte: para que ir para tão longe para poder fazer um trabalho missionário, desde quando o Brasil é um grande celeiro que precisa ser evangelizado? E essa é uma boa pergunta. Oswald Smith, ele diz o seguinte: por que falar do Evangelho duas vezes para uma pessoa, enquanto existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? O Evangelho segundo a narrativa de Mateus, no capítulo número 28, no verso de número 19, vai dizer: portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações, ou de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo mais interessante está no livro de Salmos, capítulo número 2, verso de número 8, uma promessa ao Messias, onde diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua possessão. Então, uma pessoa muito interessante, uma missionária norte-americana, no ano de 1945, ela sai dos Estados Unidos e vai para a Colômbia. Da Colômbia, ela vai se destino sem rumo e acontece que ela para bem no Brasil. No momento que ela para no Brasil, ela está no meio de tribos de índio e ficou fazendo esse trabalho durante 15 anos. O nome dessa missionária é a Sophie Miller. E depois de 15 anos de um belo trabalho que ela fez com a tribo indígena, houve uma entrevista onde um repórter cristão faz uma pergunta para ela: quando é que você descobriu o seu chamado? E a Sophie Miller, ela dá uma resposta muito interessante. Ela vai dizer o seguinte: eu não tive o chamado, eu ouvi uma ordem e resolvi obedecer. Sophie Miller também, ela é dona da frase: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Axel Green Simon, ele foi o responsável por implantar a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Ele diz o seguinte: se o campo é o mundo, então todas as esferas devem ser ocupadas. A recusa de uns em ir a lugares menos promissores apenas vai acarretar o imperativo para outras pessoas. E talvez você esteja me perguntando neste momento: o que é que tem a ver essas latas de Coca-Cola com trabalho missionário? Existe uma região chamada Janela 10x40. Isso mesmo. Eu quero falar da Janela 10x40. É um termo que foi criado pelo missionário cristão Luiz Bush. Luiz Bush nasceu na Argentina, foi criado no Brasil. E durante a segunda conferência de Lausanne, Luiz Bush criou esse termo Janela 10x40 para poder mostrar a complexidade de algumas regiões onde o Evangelho chegava com dificuldade, ou algumas regiões que não se ouve falar do Evangelho. Essa segunda conferência em Lausanne foi lá em Manila, nas Filipinas, em julho de 1989. Então a Janela 10x40 é uma região que pega do Atlântico até o Pacífico, e é uma faixa de terra que se estende do norte da África e passa pelo Oriente Médio, que vai até a Ásia. E essa janela, ela fica entre os paralelos 10 e 40
na latitude do norte do Equador, formando um retângulo. Essa janela 10x40 também chamado resistência de Satanás. É um local onde tem muita resistência para que o evangelho seja propagado. Essa janela cobre, na verdade, 1/3 total do planeta. E lá é onde vive 2/3 da população mundial. Apesar de abranger somente 1/3, é onde fica as grandes metrópoles, a maior concentração de pessoas por metro quadrado. Então abrange 2/3 da população de todo o mundo. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas dividido em 62 países. E tem o maior nível de desafio socioeconômico nesse local. Lá vive a maior população mundial, com pouca oportunidade de ouvir o evangelho no planeta. Muitos governos são oficialmente contrários a qualquer trabalho missionário dentro das suas fronteiras e não pode se envolver em nada com a religião cristã. E a população é predominantemente muçulmana, hinduísta, budista, animista, judeus ou ateísta. As duas nações mais populosas da Terra estão dentro dela, que é a Índia e a China, e juntos somam quase a metade da população do mundo. E justamente nessa janela 10x40, existem países que já ouviram falar da Coca-Cola, mas muitos nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Existem países que muitos já beberam a Coca-Cola, mas nunca experimentaram Jesus. John Wesley vai dizer o seguinte: a sua tarefa única sobre a terra é salvar almas. Já William Adams, ele vai dizer o seguinte: dos 12 apóstolos, o único que não se tornou missionário, ele se tornou um traidor. A pergunta que eu te faço é simples: se você tem joelhos, me dê um grande motivo por não fazer missões. Nós, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade de levar o evangelho aos perdidos. A quem enviarei? E quem há de ir por mim? Eu não sei quantos podem dizer: eis-me aqui. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação.